Amados de Deus, mais uma vez queremos agradecer a Deus pelo dom da vida, de estarmos aqui usando desse espaço que para mim eu já estou em casa e já me sinto em casa. O Assim Seja para nós, e tenho certeza que para você também, essa oportunidade de rever um pouco a sua história, contando outras histórias aqui, que no nosso caso é um grande presente de Deus para nós. São vidas que Deus nos proporciona para estarmos juntos, para conhecer mais profundamente essa experiência que é muito pessoal. Então, a gente já agradece a vocês por fazer parte dessa história, né? Sem vocês, com certeza, esse espaço, né, esse lugar para nós também seria um grande desafio. Então, com vocês a gente tem mais motivação e fica mais feliz. Então, já faça aquele serviço, aquele trabalho que eu tenho certeza que você já está aí decorado de compartilhar, né? E quem está chegando agora também, aproveita, se inscreve no canal e dá aquele joinha para que seja relevante para outras pessoas também, porque o processo de evangelização também acontece através de você. Tá bom, gente? E hoje nós temos uma alegria imensa de receber aqui dos nossos estúdios, desse podcast, que para nós é um grande presente, mas presente também é a vida dessa grande convidada para nós, uma grande profissional, uma pessoa que, para quem mora na Paraíba, né, que esse podcast o Brasil todo escuta, mas ela atua aqui como jornalista, aqui, apresentadora aqui de TV, de rádio, também uma grande influência também nas redes sociais, que ajuda você também, mulher, a descobrir também seu valor, a conquistar também os seus sonhos. Então, eu estou falando com ela, Linda Carvalho, seja bem-vinda, minha Obrigada. querida. Que prazer, que honra estar aqui participando. Obrigada pelo convite. E a gente estava falando, antes de começar aqui, essa gravação, que ela sempre faz o papel da apresentadora, né? E a pauta sempre está na mão dela. Hoje, ela vai ser aquela que vai ser entrevistada. Então... Tô me tremendo? Tô me tremendo, mas vamos pela graça. Então, é essa disposição que eu acho interessante da vida. A gente não tem um lugar certo, né? A gente não tem esse lugar que a gente acha que a gente tem o domínio e o controle. Como se a nossa vida também ela tivesse um script, um roteiro, né? Mas e essa Linda Carvalho, de onde veio? Quem é Linda Carvalho? Assim, só para a gente ter mais ou menos noção, o pessoal também de casa conhecer um pouco de não só do seu profissional, que já conhece, mas também da pessoa. Eu sou a caçula de 3, né? Meus pais tiveram... meus irmãos são gêmeos, mais velhos do que eu, e eu vim, né, depois, sou a caçula. Meus pais, 2 empreendedores, comerciantes, vim de uma família simples, nunca me faltou nada, mas tudo sempre foi conquistado com muito esforço, com muita dedicação, com muito trabalho. E fui a primeira comunicadora da família, né? Porque minha família tem um perfil de empreendedor voltado para a construção civil. E do nada saiu Linda querendo ser jornalista, apresentadora de TV e tal. Depois de mim, já teve um outro primo também que se formou em comunicação, já tem uma outra prima também que é adolescente, está prestes a fazer Enem, enfim, quer também entrar na área, mas, de fato, fui a primeira. E eu sou uma pessoa apaixonada por comunicação e eu tento ajudar pessoas, empresas, que por trás tem pessoas também, a se comunicarem melhor e ajudá-las através da comunicação. A mudar de vida, mudar a vida do seu negócio, a melhorar a sua vida através da comunicação. Acredito muito no poder da comunicação. O amor de Deus comunica, né? Então, eu acho que a comunicação ela está na nossa vida desde sempre. Só que, de uns tempos para cá, foi se tornando mais importante e foi tomando toda essa proporção, sobretudo pela internet e as redes sociais. Mas, enfim, me formei na Universidade Federal da Paraíba em comunicação, fiz pós-graduação, MBA. Hoje a gente faz um programa de rádio diário, fim da tarde. Em seguida, à noite, a gente tem um programa na televisão. Esse ano eu completo 18 anos em comunicação e uma trajetória assim, que Deus abençoou
e tem abençoado muito, né? Colocou assim na minha vida pessoas muito generosas que acreditaram no meu potencial para que eu chegasse até aqui. Porque quando eu comecei eu não conhecia ninguém da área. Então eu fazia faculdade, no segundo período da faculdade deixei meu currículo, né, nesses programas de estágio. Fui chamada. Na época eu passei 1 ano trabalhando sem remuneração, mas ali para mim era a parte prática do meu trabalho. Era a parte prática da comunicação. Eu estudava de manhã e de tarde eu ia para a TV ver o mercado, trabalhar com profissionais que eu só via na TV e já admirava e me inspirava. E aí as coisas foram acontecendo. Deus foi abrindo os caminhos, a gente foi tendo, né, força, garra, determinação para ir conquistando os nossos espaços. E hoje eu me sinto muito grata por tudo que já conquistei e me sinto também numa responsabilidade muito grande de devolver, né, para o mundo, para as pessoas, um pouco daquilo que eu já tive. Então, eu gosto muito de ensinar. O pouco que eu aprendi, o pouco que eu sei, eu gosto muito de ensinar. Não tenho isso de, não, isso aqui é meu, vou guardar. Não tem isso. E através da rede social, né, do Instagram, eu busco compartilhar essas coisas, essas informações, não só com pessoas que trabalham na área de comunicação, mas com empreendedoras em geral, que muitas vezes precisam de um toque, de um incentivo, de ouvir alguma palavra, de ver algum testemunho para realmente seguir seus voos. Eu estou vendo aqui, Linda, que ela é bem influente mesmo, viu? O senhor foi buscar meu perfil, peguei minha o perfil Nossa agora, Senhora. E tem aqui uma coisa que ela colocou como marcação, né, no perfil, na descrição dela, né, além de deixar bem claro o jornalista, ela colocou uma frase aqui que chama muita atenção. Ninguém nasce pronto. O que lhe motivou a colocar essa frase para que aqueles que acessassem o seu Instagram, viu, gente, que eu já deixo aqui já, ó, Linda_Carvalho, vocês já podem segui-la, né, que eu tenho certeza que vocês vão ter aqui um grande referencial, né, para poder ser, para lhe inspirar, para fazer tantas coisas e tantas conquistas. Mas o que seria esse Ninguém Nasce Pronto? Olha, quando eu comecei, quando eu nasci, a gente começa, a criança, a gente aprende a ler. A gente não nasce lendo, a gente não nasce escrevendo, a gente aprende isso ao longo da nossa vida. Nossa profissão, nosso propósito, nosso trabalho, nossa missão. A gente não nasce pronto. Deus nos prepara para aquilo, né? A gente vai passando por momentos bons, momentos ruins, pelos caminhos adversos, e aquilo vai preparando a gente para as coisas que estão por vir. Vai chegar um momento que a gente vai estar 100% pronto? Eu acredito que não. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, muitas vezes, quando eu comecei a trabalhar com empreendedoras, nesse processo de destravamento de comunicação, as pessoas têm muito medo de se mostrar porque a gente tem medo do julgamento, né? Todos nós temos. Não é porque eu trabalho com comunicação, que eu já apresento um programa e tal, que eu já me acostumei. Não. Às vezes, quando vem uma crítica, uma coisa assim que mexe, que fere, magoa. Mas a gente tem que seguir. Porque eu acho que o lugar para onde a gente está indo tem que ser maior do que os desafios que a gente encontra no caminho. Então, muitas mulheres, quando eu comecei a trabalhar com essas empreendedoras, ela, não, mas eu vou fazer, ficou horrível. Meu primeiro vídeo, ela gravou um vídeo, nunca tinha gravado nada, aí gravou um, já queria que fosse o top. Eu disse, mulher, peraí, não é assim. O primeiro vai ficar ruim, o segundo vai ficar ruim, o terceiro vai ficar meia boca, aí o quarto vai ficar mais ou menos. Lá pro 10º, tu vai começar a se acostumar a se ver, a se ouvir. É assim, ninguém nasce pronto. A gente vai adquirindo experiência, conhecimento e vai treinando as nossas habilidades à medida que a gente vai se permitindo fazer isso. Mas você acha que hoje, vamos pegar o contexto da atualidade, né? Tá. Porque como essa informação ela hoje está muito acessível, né? Uhum. Você pega um telefone e você pode criar 1000 coisas, assim, né? Pode se tornar, inclusive, uma pessoa relevante, como é o termo que usa hoje em dia. Você acha que existe uma exigência disso? Por isso que as pessoas também têm medo? Essa exigência das pessoas serem prontas, já alcançar os objetivos, ou o caminho é esse mesmo? O caminho é esse de preparar as bases?
como uma simbologia de um edifício, né? De uma casa. Preparar o alicerce, ou criticando, eu já uso essa expressão aqui, ou uma crítica minha pessoal, ou essa coisa das pessoas quererem já o sucesso, querer já o resultado, isso aí talvez seja uma coisa que possa atrapalhar também essas pessoas a chegar aos seus objetivos? Hoje, com esse aparelho aqui, a informação ela ficou instantânea, né? A gente abre aqui a nossa rede social, já tem informação, tudo que está acontecendo agora aqui na região, no Brasil, no mundo e tal. E eu acho que isso acaba influenciando também na expectativa das pessoas, principalmente dos jovens, né? Uma geração depois da minha, vamos dizer assim. Porque as pessoas querem plantar agora e colher. Né? E demora. Né? A plantinha você cultiva, aí vai no outro dia agoa, vai no outro dia tem que aguar, tem que adubar, aí ela vai crescendo aos pouquinhos. Daqui para você ter o retorno daquilo, existe um processo. Mas essa instantaneidade acaba que as pessoas querem tudo muito rápido, o resultado muito rápido. E eu tenho medo porque isso vai causar frustração, porque não é assim. Não, nem tudo é assim. Nem tudo. Eu sei que tem muita gente que viraliza de uma hora para outra na rede social, fazendo uma dancinha, fazendo nada, fazendo brincadeira, e do nada a pessoa, vum! Mas isso é um em quantos? Né? A regra não é essa. A regra é você ir trabalhando, cultivando, plantando. E assim, nunca dá para a gente parar de plantar. Porque a gente planta, o que a gente está plantando hoje, a gente vai colher lá na frente. Aí, se a gente, no meio do caminho, para de plantar, lá na frente vai faltar. Porque a gente vai consumindo o que já está plantado, e aí vai chegar um momento que a gente deixou de plantar e vai colher o quê? Não vai colher mais nada. Então, esse plantio, ele é até o fim. E as coisas demoram, normalmente. A regra é demorar. Agora, tem casos que a gente, né, às vezes acompanha das pessoas que têm resultados astronômicos, assim, de um dia para a noite. Mas é um em 1 milhão, né? Não é a regra. E a gente vê também, assim, às vezes, pela própria propaganda. Tem muita gente, às vezes, que termina usando o espaço, né? Um espaço importante, para iludir a cabeça das pessoas. Sim. Também, né? Às vezes acontece muito, né? Tem aquelas propagandas. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, eu tenho aqui um curso de 1 semana e você vai conseguir. Quer dizer, as pessoas usam de uma coisa tão importante, que é o sonho de alguém, né? O desejo de alguém. E, às vezes, existe essa falta de consciência. No caso, quando essas pessoas, as pessoas que você tem contato, as palestras, os grupos, as pessoas que buscam esse conhecimento, né? Tanto pelo empreendedorismo, como também em outras vertentes da vida também, né? Você coloca isso também como parte integrante também da formação da consciência dessas pessoas também, não só o resultado, mas que elas também mentalizem isso e vejam que a vida não é só os frutos que são colhidos, mas também a semente que é plantada. Claro. Né? Eu até estreiei recentemente um quadro no Instagram que se chama Fala Mulher. Já nesse incentivo para as mulheres destravarem sua comunicação. E o primeiro episódio eu falei sobre como a comunicação ajudou a melhorar a perspectiva da minha vida. Eu falo que eu vim de uma família simples e tudo mais, e que vários sonhos eu consegui conquistar fruto do trabalho. E quando eu falo fruto do trabalho, eu falo não só a realização que você tem por você fazer aquilo que você gosta. É muito gostoso, né? Você cansa, você se estressa, mas, poxa, você gosta daquilo. E isso é muito bom. Mas o fruto do trabalho que você acaba materializando em coisas, em algo que você proporciona para sua família, em algo que você proporciona para alguém que você gosta, ou, enfim, algum conhecido e tudo mais. E aí eu compartilhei que meu primeiro salário foi R$500 há 16 anos. E aquele dinheiro rendeu tanto, Magno, que é impressionante. Mas por que rende? Porque eu acho que é o gosto que se tem quando você dedica seu esforço, o seu suor, e aí você recebe aquilo e você se sente tão, tão bem, tão grato, que você consegue fazer tantas coisas.
Diferente de... Tem um ditado, né? Tudo que vem fácil, vai fácil, né? Então, uma coisa assim. Sim. E tudo que vem difícil também, ele prospera e a gente tem essa sensação de que rende tanto. Aí eu compartilhei essa história lá porque eu digo assim, eu não quero que vocês me olhem, eu sempre falo isso para elas, não me olhem agora. Ah, porque Linda é apresentadora, porque Linda já tem, né, um espaço no mercado, porque isso... Vamos lá para trás. Vamos lá, 18, 17 anos, que Linda começou como estagiária, sem remuneração, passou 1 ano, depois foi trabalhar, foi fazer uns bicos, uns freelas, depois fez isso, vamos lá, e trabalhava 2 expedientes, trabalhava sempre mais do que devia, assim, do que estava, né, do que era a regra. Muitos nãos também. Muitos nãos. Deixa eu fazer isso, não é a hora, não é agora, não vai, não sei o quê. Então, teve todo um processo, né? Mas as pessoas olham hoje e acham que sempre foi hoje. Não sempre foi hoje. Tem todo um caminho. E eu acho muito perigoso porque hoje, com a democratização da informação, por conta aí também das redes sociais, acaba que todo mundo tem acesso a muitas coisas, a muitas pessoas e a muitas informações. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque, por um lado, é bom que hoje a gente tem cursos que nos ajudam de graça. Conteúdos que nos ajudam na nossa vida pessoal, profissional, cristã, de forma gratuita, né? Basta a gente abrir o celular. Como também tem coisas que nos enganam, né? Tem coisas que são mentirosas, de pessoas que só querem pegar o nosso dinheiro, pegar a nossa audiência, a nossa atenção, que hoje a nossa atenção vale tanto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E filtrar bastante. E estar sempre vigilante com relação a isso para ver o que a gente está consumindo, né? Tem um espaço nesse programa, né? Que você auxilia essas mulheres também de autoestima. Essas mulheres, elas chegam feridas também na natureza do que elas são também. Existe essa preocupação. E como é esse olhar seu, assim? Como é que você vê isso também? Padre, às vezes eu tenho medo. Porque, assim, eu fico, Senhor, eu sou digna de receber essas mensagens, de repente, ser inspiração. É um negócio, é uma responsabilidade, peso, né? não é? E eu fico, será? Porque eu sei das minhas fragilidades. Eu sei das minhas limitações, eu sei das coisas que eu faço que eu não deveria fazer, por exemplo, né, dos pecados, das caídas que a gente leva ao longo da vida. E eu digo, meu Deus, Senhor, como eu? Por exemplo, essa semana eu compartilhei a história, um dos casos de violência doméstica. Um dos tantos casos que a gente tem acompanhado. Tá um absurdo. Tá um absurdo. Tá demais. Tá assim, demais. E aí eu compartilhei. Quando eu compartilho, aí vem as mensagens de uma, de outra, não sei o que. Aí teve uma que me chamou muita atenção, que ela disse assim, eu sofro, eu vivo numa relação abusiva de violência com o meu marido há 8 anos. E não consigo sair por conta do meu filho. Aí, quando eu li, eu disse, eita. Então, às vezes, a gente nem sabe o alcance daquilo que a gente fala, o quanto a gente atinge as pessoas. Aí, quando a gente recebe, eu digo, Senhor, meu Deus, que responsabilidade. Do que eu falar aqui, de repente, eu encorajo a mulher não a jogar tudo para cima ou qualquer coisa desse tipo. Não é isso, mas eu acho que, assim, a ter fé, a ter esperança, a ter calma, a não fazer nenhuma bobagem, né? E isso é muito... é pesado. Para mim também tem sido assim, né? Ultimamente, né? Acredito que você também, como jornalista, né, apresentadora, você também, quando lê essas notícias, termina assim. Não tem como você não se comover, não se preocupar, né? Então, dentro desse espaço, né, que você tem do seu trabalho, tem algumas coisas que é difícil falar. Muito. E assim, graças a Deus que eu trabalho numa empresa que permite que a gente seja a gente, sabe? Sem o personagem. Então, por exemplo, tem assuntos que mexem conosco. Recentemente, a gente teve que dar a notícia da mãe que matou a filha. Um bebê de menos de 2 anos. Eu chorava.
Eu comecei o programa, isso foi no rádio. Eu comecei o programa, por sorte que eu apresento o programa da rádio com mais 2 colegas. E aí um segura a mão do outro, né? Quando um se emociona, o outro toma a rédea do programa. Eu fiz a abertura do programa, falei um pouco do caso e não consegui mais falar e parei. Meu outro colega começou a relatar também, dar a perspectiva dele sobre o caso. Eu comecei a chorar, eu chorava descontroladamente. Porque é um peso, é um negócio. Aí entra o delegado, aí entra um parente da vítima para falar de como foi. É um negócio que não tem como, só se você for um robô. Porque às vezes as pessoas veem lá o jornalista, né, quem está passando o conteúdo, né, a matéria, e por muito tempo se foi observado isso, né? Aquele padrão frio, né? Não, estou aqui só para dizer... a notícia. Né? A notícia, não. Mas, assim, existe um ser humano por trás também, que também tem família, que tem filho também, que acho que a primeira coisa que a pessoa pensa se fosse comigo. Né? Então, é muito relevante essa postura e você trazendo isso de forma tão sensível para nós, assim, na sua vida, para que as pessoas entendam também que, às vezes, não é tão fácil e para um bom profissional, porque tem aqueles que pegam aqui isso aí, tripudiam e usam isso aí também como uma forma também de engajamento, que eu acho um absurdo, né? Isso aí também é a parte difícil de lidar também, né? Como tem várias profissões, né? Em qualquer área também tem as pessoas que são muito boas, tem as pessoas que são irresponsáveis em relação a algumas coisas, né? Mas não é o seu caso. E, graças a Deus, assim, 18 anos, não é à toa, né? São frutos de um trabalho que vem sendo conquistado, né? E abraçado também com muita responsabilidade. E às vezes, você que fica em casa, às vezes, olhando assim, aqueles jornalistas, né? Com aquela postura firme e tal, por trás tem um ser humano que também sofre com tudo isso, né? Que faz parte também dessa sociedade também desequilibrada, né? Tem uns bastidores, né? Que o povo vê o palco, né? Vê o que tá no ar. Tipo aqui. O que tá por trás das câmeras, ninguém sabe. Ninguém sabe o que acontece, né? Os perrengues, E assim, a gente que trabalha com imagem, com televisão, que você tem que estar no ar todos os dias, ao vivo. E você tem que estar bem. Bem, leia-se. Eu penso assim, meu Deus, eu vou entrar na casa das pessoas. Eu sempre costumo dizer, o jornal que eu apresento é na hora do jantar, é 7h. E eu sempre uso esse jargão, eu digo, eita, nosso encontro na hora do jantar, na hora do jantar. E aí eu disse, eu estou entrando na casa das pessoas na hora do jantar. Um momento em que a família inteira se encontra. Porque passou já o dia, todo mundo, no café da manhã, aquela loucura, leva o menino para a escola, não sei o quê, vai para o trabalho, pega isso, pega aquilo. Na hora do almoço, a mesma coisa. E na hora do jantar, é a hora que chega todo mundo em casa, tal, não sei o quê. Então, é um momento família, né? E a gente sente essa responsabilidade de entrar na casa das pessoas e falar com as pessoas. E a gente tem público mais idoso, a gente tem público adulto e a gente tem o jovem criança. Você acredita que de vez em quando eu recebo vídeo no Instagram de mães mostrando, assim, um dia desse eu recebi da mãe que foi botar a filha para dormir, acho que ela tinha uns, 6, 7 anos. Aí ela chegou no quarto da menina, a menina estava toda coberta. Aí ela fez, fulana, por que você tá assim? Aí a menina disse, porque Linda disse que na previsão do tempo vai chover. Aí eu acho que ela voltou lá, ela pegou o celular e gravou, porque depois ela mandou para mim, ela, olha mesmo, Linda. Eu achei aquilo tão engraçado, ou seja, poxa vida, a criança estava assistindo o jornal e, por incrível que pareça, pegou aquilo ali. Interagiu, né? Interagiu. Teve outra que recentemente, na escalada do jornal, né, que é aquelas manchetes que a gente abre o jornal com as manchetes, as principais manchetes da edição do dia, a gente chama de escalada. Aí, no fim da escalada, a gente diz assim, jornalismo com ética, credibilidade e a serviço do paraibano, agora no Jornal da Correio. Aí, um dia desse, chegou um vídeo de outra criança, que ela foi para a frente da televisão, enquanto está aqui passando o jornal, a mãe ela fez a mãe gravar, ela dizendo, jornalismo com ética, credibilidade e a serviço do paraibano. Tinha menos de 10 anos. Ou seja,
você vê que que a criança... E a gente é um jornal de bancada, ou seja, não é um conteúdo tão, vamos dizer assim, agradável para uma criança assistir, no sentido de que tem a seriedade, política, economia, e meio que talvez ela não acompanhe, né? Mas tem esse público. Por quê? Porque é na hora do jantar. E o pai está assistindo, a mãe está assistindo, e acaba ouvindo também. Então, olha a responsabilidade nossa de chegar e de invadir essa casa. Então, eu me cobro no sentido de eu preciso estar bem. Porque eu vou entrar na casa da pessoa para dizer que a gasolina aumentou, para dizer que vai ficar um pouco mais difícil, que a cesta básica está mais cara. Porque a notícia, assim, uma vez ou outra a gente traz uma notícia boa, porque realmente, assim, há aumento dos preços, tem a questão da violência, tem a questão... Por isso que também a gente traz muito a questão de serviço no programa, que é para trazer a notícia boa, porque senão, como é que vai ser, né? Trazer a esperança. Gente, a gasolina aumentou, mas, tem vaga de emprego. Entende? Para ver se a gente consegue também ajudar nessa autoestima das pessoas, do cidadão. Então, eu fico pensando, eu tenho que estar bem para poder chegar bem na casa das pessoas, na hora do jantar, na hora que a família está reunida. Esse parecer que você tem, assim, essa visão que você tem de mundo, né? Incorporada também no seu trabalho, tal, na sua vida cotidiana, no dia a dia. Essa Alinda Carvalho, quando ela acorda, assim, ela almeja não só cumprir suas tarefas, suas atividades, mas também ela busca objetivos, ela busca sonhos, assim. Onde é que a Alinda quer chegar? Se é que a Alinda, de fato, hoje já passou por tantas coisas, né? Já almejou tantas coisas. Porque tem uma hora que a gente precisa, assim, usar-se e eu vou usar o termo sonho, mas na perspectiva da fé, né? Então, o que seria, de fato, para você, assim? O que é que desejaria ainda no seu coração? Algo que você pudesse alcançar, assim? O que é que você ainda almeja? Para que você, quando reza, você consiga identificar e se assim seja da sua vida, assim. Olha, hoje eu não sei lhe dizer assim o alcance que nós temos diante do trabalho que a gente faz nessas plataformas, internet, TV e rádio. Às vezes a gente tem essa noção quando alguém aborda e chega e fala alguma coisa, quando a gente diz, caramba, eu sou relevante, né? O que eu falo, né, interfere na vida das pessoas. Mas, de fato, assim, a gente não tem muita noção. E eu sempre peço para que eu mantenha a minha postura, minha forma de lidar com as situações. E eu quero que essas mensagens e esse alcance, ele aumente, para que a gente consiga chegar a mais pessoas, para que a gente consiga transmitir essa mensagem do ninguém nasce pronto, ou de como, né, falando tecnicamente da minha profissão, de como a comunicação pode ajudar. Então, que isso chegue a mais pessoas. E isso acontece através da abertura dos espaços, né? Você se sente uma pessoa caridosa, assim, uma pessoa gentil, não, sensível? É difícil a gente falar, porque eu vou dizer, não, eu sou, né? Eu vou dizer, não sou, não. Não vou nada. Não, tô brincando. Não, assim... Sabe por que eu tô... Desculpa, atrapalhar o seu raciocínio. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque você abriu esse podcast falando de uma coisa muito bonita. Não sei se você nem prestou atenção. Você falou, né, se apresentou e disse assim... E eu tenho um objetivo muito de chegar na vida das pessoas e tentar ajudar a transformar a vida dessas pessoas. Eu tenho esse projeto das mulheres empreendedoras, que também, e aí eu fui começando a ver, destrinchar outras formas de poder também colaborar. E assim, na impressão que eu tenho, e eu tenho certeza que o público em casa também já identifica também essa vontade de você partilhar a vida, e partilhar o conhecimento, e partilhar... Isso é uma característica assim, que você vê em você muito acentuada, assim, da gentileza. Eu fico com medo de responder e ficar... um negócio narcisista, né? Não, mas vou ser bem sincera. Eu me policio muito para isso. Porque eu acho que Deus abençoa a gente, Deus ilumina a gente, nos dá luz para a gente iluminar.
Eu não posso pegar a minha luz e guardar para mim. Qual a funcionalidade? Eu penso que eu comecei do zero. Deus me abençoou, abriu caminhos, me colocou pessoas que acreditaram em mim, sem eu ter nada naquele momento para dar em troca. Só o meu trabalho, o meu esforço. E fui, né, caminhando e cheguei onde eu tô. Aí eu me sinto assim, com uma luz na mão. Só que eu não posso pegar essa luz e guardar para mim. Eu preciso iluminar outras pessoas, iluminar outros caminhos. E eu encontro isso, essa possibilidade, através do meu trabalho, né? Então, eu busco compartilhar isso, porque na rede social a gente consegue se aproximar mais das pessoas. E tentando passar essas mensagens. Fora isso, né, no dia a dia, eu vou me policiando, porque às vezes assim, a gente se acomoda. Vou dar um exemplo. Eu vou pegar aqui, fazer um bazar para ajudar a comunidade. Falou que eu arrecadar que ajuda a comunidade, vamos dizer. Aí você vai fazendo aquilo e, tipo, você vai se acomodando naquilo. Porque eu já faço, né? Não preciso mais fazer nada. Se você não vai se policiando, e a vida da gente maluca, assim, de falta de tempo e tal, a ideia é que a gente fique no nosso quadrado, né? Cuidando só da nossa vida. E eu acho que o grande desafio é esse, você parar e dizer assim, peraí, vou cuidar do outro. Porque em algum momento a gente vai precisar que um outro cuide da gente. Então, eu fico me policiando. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar e gosto de ajudar. Eu acho que eu sou, gente. Agora, a pessoa falar de si mesmo é meio complicado, mas eu acho que eu sou. Agora, me policio porque eu acho que a gente tem que estar sempre se... Peraí, será que não está na hora de... Peraí, eu só estou fazendo isso, mas e isso? E isso aqui também, sabe? Porque nunca é o bastante, né? Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque, assim, não é só porque eu sou padre, né? Não é só por causa disso. Porque tem a responsabilidade humana. Que às vezes é atribuído só para aquele que tem ali o perfil religioso, que as pessoas já esperam Sim. que eles pratiquem, né? E, de fato, né? A vida, no meu caso, a minha vida foi entregue ao serviço do próximo, a me dedicar, de fato, a ajudar o próximo integralmente, não é só aquilo pontualmente, né? Mas eu falo isso pela consciência humana que todos nós carregamos também, que pelo fato da gente, às vezes, não conseguir lidar com os conflitos mesmo, assim, a gente vê muita segregação, muita divisão. A humanidade, cada vez mais, ela existe uma ausência muito presente de Deus na vida das pessoas. As pessoas elas estão atribuindo a outras coisas, outros fenômenos, e isso aí é que está adoecendo as pessoas, porque a gente precisa entender a partir da base daquilo que nos compreendemos também como ser humano. Por isso que eu fiz essa pergunta, que é uma pergunta existencial e uma pergunta muito ousada. Porque, assim, às vezes, o bem que a gente faz, claro, a gente não precisa estar fazendo propaganda do bem que a gente faz. Isso aí, né, biblicamente, até Deus reprova, né? Com a mão direita faz, a esquerda não faça. Isso. Mas, às vezes, a nossa própria vida, né, o nosso exemplo, ele contagia tantas pessoas, né? O bem que a pessoa faz é algo que provoca tanto um despertar de consciência tão profundo que às vezes a pessoa está nessa correria e às vezes não consegue perceber, né? Saber que você, além de ter toda essa jornada de trabalho que é intensa, né? Daqui a pouco você vai lá para a TV e vai ter muita coisa. Quem está gravando aqui à tarde, então daqui a pouco ela vai ter que ir para o estúdio. Mas, assim, para dizer que, assim, pensar nisso também é a gente perceber a vida com outro olhar, com outras lentes, né? A gente está aqui com um grande fotógrafo, Cássio. Né? Um grande fotógrafo e, com certeza, ele é uma das pessoas que mais consegue perceber detalhes naquilo que a gente não consegue perceber. Né? Ver beleza naquilo que a gente não consegue perceber. Então, ter esse olhar é um olhar extremamente viável, né? A perceber se não existir. Mas, enfim, o entrevistado não sou eu, não, mas eu quero dizer a você... tão bom, eu ouvi falar. Não, eu só estou querendo dizer a você, né, que essa generosidade, né, visto aqui desde o início, a primeira fala que você falou, que você colocou aqui, foi justamente essa disponibilidade, né? Então, assim, é admirável isso.
E essa busca que você, nessa vida, além dos seus projetos pessoais, né, família, você tem uma experiência concreta de Deus na sua vida, assim? Sim. Daquilo que mudou, daquilo que mudou, assim, a Linda Carvalho de ontem para a Linda Carvalho de hoje, assim. Eu sei mais ou menos alguma coisa, mas sabe, acredito, né, que o povo que está Eu nos falei para ele escutando... assim, gente, eu disse, meu Deus do céu, eu tô me achando... Antes da gente começar aqui, né? Eu falei, eu tô me sentindo como se eu fosse me confessar. Eu disse, ela não se preocupe, porque a confissão é sigilosa. Mas, enfim, o senhor estava falando agora há pouco e eu estava recordando justamente sobre isso. Houve um momento, não muito distante na minha vida, que a minha profissão, talvez mais do que outras, ela é muito perigosa. No sentido de... ela mexe com o nosso ego, com a nossa vaidade. Então, tem uma linha muito tênue. E veja, a mulher tem o nome de Linda. Aí um chega e fala, linda, 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 linda. E você vai se inflando. Se você não toma cuidado, vai chegar um momento que você não está nem pisando no chão. Porque já trabalho, as pessoas elogiam, chamam de linda, e não sei o quê. E se você se deixa levar, você vai-se embora mesmo. E houve um momento que eu fiz isso. Não fiz, obviamente, propositalmente. Fui levada a fazer. Por quê, Linda? Porque não estava dando a atenção devida à minha espiritualidade. Então, fui sendo levada pelo mundo, pela vamos, faço, aconteço, eu vou, a mulher pode ser o que ela quiser. Essas palavras. Eu acho fantásticas essas frases. Pode ser. Se ele tiver. Só que, há algum tempo, eu pensava em mim. A autossuficiência da gente, né? De se achar tão bacana, tão forte, tão inabalável. Até que veio, meu filho, a tempestade e minha vida fez assim, de cabeça para baixo. Eu disse, segura aqui, meu Deus, e agora? Como é que eu vou levantar daqui? Não consigo, não consigo, não consigo. E me vi assim, no pior momento da minha vida até hoje. Aí veio a mão de Deus. Fiz, ei, menina, vem cá, que tu é minha filha. Chega aqui, ó. E eu senti isso. Tanto que há 2 anos... ano passado. Desculpa, ano passado, eu participei de um seminário de vida. E eu estava nesse momento péssimo. E eu tenho um ponto de tensão muito grande aqui, sabe? Que quando eu estou muito tensa, ansiosa com algum problema, ou, enfim, estressada, dói, que é uma dor, assim, bem intensa. E nessa época eu estava com essa dor. E não podia fazer acupuntura, podia fazer... Não passava. E aí eu ouvi na missa a realização do seminário, decidi fazer, fui, fiz, e em algum momento, num dos momentos do seminário, houve um momento com o Espírito Santo. E aí eu lembro que a turma que estava trabalhando, né, fazendo as orações, pediu para a gente fechar os olhos, tal. Eu lembro que eu tava assim, com os braços apoiados assim na cadeira e com a mão aqui na testa e com os olhos fechados. E colocando para fora, assim, todas as minhas angústias, tudo aquilo que estava me afligindo naquele momento. E aí veio uma intercessora, uma das intercessoras, que até hoje eu não sei quem é, porque eu não consegui abrir o olho para ver quem era. Eu tive a curiosidade de ver quem era, eu não consegui abrir o olho, eu só consegui ver a brecha do tênis da pessoa. Mas até hoje eu não sei quem é essa pessoa. E ela veio e colocou esses 2 dedos em cima do meu ponto de tensão. Aqui. Não foi 1 centímetro para o lado nem para o outro, não. Foi em cima. Que eu lembro que eu estava assim, e quando ela botou que doeu, eu cheguei e fiz assim, ai. Aí ela disse, chegou no meu ouvido e fez, Deus está pedindo para você dividir o peso com ele. Mas, padre, nessa hora, menino, eu chorava. Eu chorava. Que... além do recado,
tinha um recado ainda maior, que era Deus dizendo, eu tô aqui, eu não acho que você tá sozinha, eu tô aqui. E aquele momento foi uma virada assim, de chave naquele momento, naquele período, daquele deserto que eu estava vivendo. Foi a partir daquele momento que as coisas começaram a mudar naquele cenário que eu estava vivendo. Então, de lá para cá, várias outras situações aconteceram em que eu vi muito claramente Deus agindo. E hoje eu sei que a mulher pode ser tudo aquilo que ela quer, a mulher é forte, é corajosa, mas se Ele estiver conosco. A gente não consegue nem abrir o olho, avalie, fazer o nosso propósito, viver o nosso propósito, ajudar as pessoas. Não. Então, hoje, assim, precisei viver muitas coisas, passar por muitas coisas para aprender isso. E para resgatar uma vivência com Ele que eu perdi em algum ponto da minha vida e que acabou me levando para o buraco. Essa experiência que você hoje traz para a gente, de forma muito emocionante, que a gente sabe muito bem que a sensibilidade, né, quando ela aflora e quando ela vem acompanhada também por uma ideia de sofrimento muito profundo, né, que no seu caso ali trouxe para você essa consciência bem mais apurada, né, ela é transformadora. E você hoje, assim, você, Arlinda Carvalho, hoje, na sua experiência diária, essa comunicação com Deus, de forma prática, você exerce como? Assim, tem alguma coisa que você faz? Se você... Tem. Eu começo o dia com um devocional. Eu alimento o corpo e o espírito. Na hora do meu café da manhã, eu moro só, então na hora do meu café da manhã, trago minha Bíblia, meu caderno de anotação, e ali eu faço o meu momento de oração, ler o evangelho, e eu aprendi a conversar, porque antes eu fazia assim, Pai Nosso que estás no céu, não sei o quê, né? Pai Nosso que estás no céu, o Santo Anjo, Ave Maria, não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu aprendi a rezar conversando. Aí eu chego e falo, Pai, pelo amor de Deus, você não sabe o que aconteceu. E é desse jeito. E é uma experiência maravilhosa, porque você sai daquela coisa assim... mecânica, não é que a oração seja mecânica, mas a forma como a gente faz muitas vezes acaba sendo. Porque você fica atrelado àquilo ali, você acaba não trazendo as coisas de dentro de você para fora, para ele. Porque é óbvio que ele sabe tudo que acontece na sua vida e tudo que está no seu coração. Mas quando a gente fala, não é para ele ouvir, porque ele já sabe. Mas a gente fala para nos dar a possibilidade dessa experiência de estar sendo ouvida por ele, de conversar com ele. E eu lembro que Janaína, que é da comunidade Nova Berite, ela me acompanha na rede social, aí um dia ela mandou uma mensagem para mim e fez assim, minha filha, um dia que eu postei, tô indo pro treino, mesmo com preguiça, mesmo sem vontade, mas tô indo. Ela disse, minha filha, a vida espiritual é da mesma forma. Vai ter dia que a gente vai acordar e vai estar super disposta a conversar com Deus. Ai, Senhor, aconteceu isso, não sei o quê, não, vou ler o evangelho, vou fazer a oração, vou dar. E vai ter dia que a gente vai acordar e a gente vai... Não, depois eu falo contigo, viu, Senhor? Fica aí, já eu falo contigo, daqui a pouco quando eu tiver um tempo. E é nesse dia, minha filha, que a gente tem que ter resiliência e dizer assim, não, antes de tudo, Ele. A ideia da obediência, ela é algo que nos leva a um patamar que talvez as pessoas não tenham nem noção da importância. Né? Porque as pessoas, às vezes... não entendem a obediência da forma que deveria ser obedecer. Obedecer não é submissão apenas, né? Primeiro tem que ter a ideia da autoridade que está sobre mim. Né? Eu obedeço aquilo que para mim é um referencial. Uhum. A gente não vai na rua alguém chegar e você não conhece, que não tem nenhum tipo de vínculo, você vai obedecer. Aí a gente faz o paralelo também daquelas outras e outras doutrinas e outras situações que a gente possa também se encantar e se envolver. Uhum. Mas, assim, eu sempre trago um exemplo, assim, eu digo que a obediência é como aquele chamado que a mãe da gente faz. Naquela hora do desenho mais importante que você tem do dia para fazer, e a mãe diz assim, olha, vá na farmácia comprar aqui esse remédio,
Aí você reclama, murmura na hora, mas a mãe não. Depois eu vou, não vá agora. Eu quero que você vá agora, não tem isso? Tem. Aí você vai, pega o dinheiro com raiva, mas vai até a farmácia e traz o remédio. Joga na mesa lá com raiva, mas você foi. E por que você foi? Você foi justamente por essa consciência da autoridade que está acima de você. Né? Não é pela minha vontade. E eu sempre coloco isso na paróquia, as pessoas que às vezes ficam justificando na missa. Eu vou para a missa não, porque eu não estou com vontade. Deus não tocou no meu coração. Eu não estou sentindo que eu tenho que ir. Porque eu estou com raiva de alguém, não adianta estar na igreja com raiva da pessoa. Como se Deus precisasse desse amor que a gente acha que vai mudar toda a nossa vida. Deus não precisa do nosso amor. A gente que precisa do amor de Deus. O tempo todo. Né? Então, assim, são consciências que a gente vai, e você demonstrou aí pelo seu dia a dia, por isso que eu fiz essa pergunta, porque é importante a gente colocar na programação, né, da vida, não é das obrigações, é da vida. Porque a própria oração, ela nos ajuda a estar num lugar muito importante, né, que é muito acessível também. Né, e, claro, os ritos devocionais que nos ajudam, que são biblicamente, né, experiências que o próprio Deus fala através da linguagem, a Ave Maria mesmo a linguagem bíblica ali que a gente reza através daquilo que foi a permissão plena de Deus ali, quando envolve Nossa Senhora. Então, assim, você traz isso para a gente, assim, eu digo isso porque muitas pessoas provavelmente hoje está assistindo esse podcast e às vezes tem dificuldade da oração, né? E ela ainda hoje nos ensina que ela, no dia a dia dela, na vida cotidiana dela, a primeira coisa que ela nos apresenta é justamente acrescentar essa vida, né, que se inicia através desse caminho que a oração nos ajuda. Fora a missa, não sei se você faz a missa diária, consegue ir à missa Diária todo dia, não, né? Diária não. Mas final de semana? Sim. Constante, né? Sim, então, quer dizer que essa comunidade, que foi a comunidade que lhe convidou para fazer o seminário de vida no Espírito, que é a Nova Berite, não é isso? Isso. A Janaína, que você citou aí também, o nosso querido José também, que é uma bênção, né, esposo dela, de Janaína, e que, inclusive, a gente, né, Diego, a gente vai trazê-lo aqui em breve, Deus quiser, que são duas figuras muito amigas e queridas, assim. Então, esse carisma, né, da comunidade. Hoje você pertence à comunidade, como é que está essa sua caminhada de fé? Eu frequento, né, e hoje também eu sirvo na liturgia. Que fazia muito tempo que eu queria servir na liturgia, mas aí eu vou confessar o pecado. Eu dizia assim, mas gente, tem obrigação, né? Juro por Deus que eu falava isso, padre. Para mim mesmo, né? Obviamente. Tá ouvindo, gente? Eu não tinha coragem de falar para ninguém, né? Tá ouvindo, gente? Mas eu dizia para mim, não, gente, vou servir não. Porque eu vou na missa a hora que eu, né? Vai que eu vou dar às 8, ou então eu vou nas 10, porque se eu tiver que ir na de 5, vai ter que ser de 5, aí quebra meio domingo. Juro por Deus que eu falava isso, que eu pensava isso. Até que veio todas as coisas e eu tive uma vontade muito grande de usar o dom que Deus me deu a serviço dele. Não porque ele precisa, porque ele não precisa de mim, né? Mas, tipo, por mim. Por eu, mesmo não sendo digna, ele me dá a graça e a possibilidade de servi-lo. Então, eu entrei na liturgia da paróquia, Perpétuo Socorro. E eu lembro que no primeiro dia que eu fui servir, ler a liturgia, ler a segunda leitura, menino, me tremia tanto, eu cheguei tão nervosa. E eu dizia a Geraldo, que era o coordenador, Geraldo, pelo amor de Deus, eu tô suando. Ele disse, mas como? Você é acostumada a ler, falar e tudo no programa ao vivo? Eu disse, meu filho, aqui a missão é bem diferente. O peso é maior, vá por mim. Aí, quando eu já estava mais ou menos confortável, aí inventaram a história de eu ser a comentarista. Eu disse, não faça isso não, que é outro treme. Todas as vezes, padre, todas as vezes que eu vou servir, eu fico numa ansiedade e num nervosismo muito grande, porque eu sei da responsabilidade. Porque lá não é a jornalista que está ali para uma matéria, ele está vivendo uma experiência concreta na liturgia, né, da fé. Imagina você ser usada para ser a ponte. Olhe mesmo. É um negócio assim que você...
Quando você para pensar, você diz assim, caramba. E eu, até um dia desses, eu conversando com o padre Cláudio, eu disse a ele, todas as vezes que eu vou servir, é uma luta interna muito grande. Porque a gente se julga muito. E eu digo, meu Deus, mas eu não sou digna. Meu Deus, mas por que eu? Mas e por que? Né? Você fica, mas eu enfrento, sabe? E todas as vezes que eu tô entrando na igreja, eu olho assim para ele, eu digo, aí eu escuto ele dizer, é sobre eu e você, viu? Esqueça o resto. Aqui, ó, eu e você. Aí eu, beleza, tudo certo, vamos na fé. E vou. E hoje, assim, eu fico ansiosa quando sai a escala, né, da liturgia. Aí eu já sei, aí anoto na agenda e tal. E hoje, aquela ideia que eu tinha, meu Deus do céu. Que... Vai se refazendo, né? Vira a família íntima, né? Não, e eu tô confessando isso morta de vergonha aqui. Mas eu tô confessando porque, por vezes, talvez quem esteja ouvindo pensa a mesma coisa. E quando você se doa, é uma experiência, assim, é indescritível. Só vivendo. Só vivendo. Então, é essa experiência que a gente também quer. Ao longo da vida, né? Acho que você também trouxe tantas coisas, assim, importantes para uma mulher, né? Que está num meio tão complexo, né? Que a sua profissão é uma profissão complexa também, né? Trabalha num ritmo muito frenético, né? Você tem que lidar com emoções, tem que lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Acho que é uma das profissões mais difíceis que tem. As pessoas acham que só é ligar uma câmera, ligar um microfone e você ir ali falar. Não é isso só. Eu acho que por trás disso tem uma grande responsabilidade. Que quando se é bem usada, você faz muitas coisas ali. Você não só influencia, né, mas também chega a impactar a vida das pessoas também, né? Então eu acredito que quando você pega isso e usa a favor também, dentro da perspectiva de fé, eu achei interessante quando você fala assim, né? Não, mas eu peguei o dom, eu tenho consciência do dom que eu tenho, né? Esse autoconhecimento, né? Daquilo que Deus me deu, das habilidades que eu desenvolvi, que eu aperfeiçoei, né? Essa coisa que o seu slogan coloca, nada nasce pronto, tudo vai se moldando. Claro, tem dons que são mais sensíveis, afloram melhor, né? Que são as aptidões naturais. Mas tem coisas que a gente vai aprendendo também, né? A saber lidar com tudo isso. Então, eu acho que o aprender da vida, né? Aprender é isso. Que hoje em dia as pessoas acham que viver é você pontualmente viver momentos. Não sei se você já viu, na internet tem muito isso, né? O viver agora. Às vezes pega aquela viagem. Não, agora eu estou vivendo. Ou então deixou de trabalhar e diz, agora eu estou vivendo. Assim, sempre não coloca o cotidiano como se fosse vida. Por isso tem muita gente que não gosta de rotina. Eu adoro. Eu adoro ter a minha hora, ter a hora de tomar café, ter a hora do meu devocional, ter a hora de trabalhar, ter a hora de estar com meus amigos, de com a minha família. E a gente tem que ver graça em tudo isso, não é não? E não é isso que a gente fez. Às vezes, hoje em dia, as pessoas estão confundindo. Né? Vou ser feliz quando eu for para os Estados Unidos, naquela viagem dos sonhos, certo? E aí, o resto do ano, tu vai ser infeliz. Ser infeliz. Mas por quê? Projeta e coloca a perspectiva só naquilo. Né? E aí, a gente pode elencar aí várias situações que acontecem na vida cotidiana de tantas mulheres, de tantas pessoas, que às vezes tem tanto potencial, mas às vezes não consegue olhar. Não consegue olhar essa verdade, né? E você trouxe fatos aí de pessoas que partilham o sofrimento, né? Não consegue sair de um relacionamento abusivo. E tantas outras mulheres que hoje estão sofrendo porque não conseguiu perceber o seu valor, de verdade. Se enxergar como uma pessoa que tem potencial, né? Que precisa também explorar isso, né? Que a vocação, né? A vocação feminina. E quando eu falo vocação, é esse chamado mesmo a viver a experiência mais terna, porque o feminino representa a ternura, representa a sensibilidade, né? Então, é da natureza feminina isso tudo, né? Então, acredito que isso vai elencando também na história da nossa vida, na sua vida, na minha vida, possibilidades da gente abrir caminhos e meios, porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas elas estão cada vez mais retraindo-se, né? Ou exageradamente sai para fora demais,
né? E aí se perde, porque aí não tem controle, ou então se retrai demais, assim. O que é que você traz como mensagem para essas mulheres, assim, pela experiência que você agora nos trouxe, assim, fez um caminho, tanto da Linda quando começou para essa Linda agora transformada em Cristo, essa Linda hoje completa, assim. Você sente uma pessoa completa hoje? Quando eu falo completa, assim, eu estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo a fase da minha vida nessa perspectiva e hoje eu consigo enxergar além daquilo que talvez eu não conseguia. Eu sinto isso. E eu percebo o quanto a gente tem, às vezes, uma ideia meio distorcida, assim. A gente estava falando agora sobre felicidade, sobre, né, esperar a felicidade em determinados momentos, em frações da vida. E aí, às vezes, a gente também cai numa cilada de... eu vou ser completa quando eu for independente. E tem muito... E hoje em dia, essa discussão em torno das mulheres está muito em voga, diante de todos os lugares que as mulheres ocupam hoje e das lutas, das discussões, enfim. E uma coisa que eu também aprendi nesses últimos tempos, né, é a gente não confundir determinadas coisas. E eu tenho muito cuidado e tenho muito medo também das coisas que eu compartilho, por exemplo, nas redes sociais e às vezes de falas minhas na rádio, né, sobre essas questões, porque eu acho que assim, eu não sou feminista, nem sou adepta a essas ideias Radicais, né? radicais. Eu acho que, óbvio, a gente ocupa hoje um espaço que a gente pensar 50 anos atrás, que a mulher não votava, a mulher não podia trabalhar, a mulher, né? E eu acho que foram avanços significativos e justos. Mas eu acho que hoje eu penso assim, não dá para a gente querer medir, forçar, porque a mulher, né, dentro de casa, a competição, marido e mulher. Eu não. Então eu tenho muito cuidado e muito medo de algumas coisas que eu compartilho para que isso não seja entendido de outra forma. E eu vejo que, assim, hoje eu me sinto completa, por quê? Não é porque... hoje ela é apresentadora do Jornal da Noite da emissora que ela trabalha, porque ela é... É porque eu encontrei um significado na vida e esse significado faz tudo valer muito. Então, ver a beleza na rotina é possível porque a gente alimenta essa espiritualidade. E aí você vai vendo as coisas que Deus vai preparando na sua vida e você diz assim, meu Deus, às vezes você nem acredita. Senhor, obrigado. Eu tenho uma frase que eu digo, obrigada, Deus. Sabe? Quando as coisas acontecem que eu vejo, obrigada, Deus. Porque você vai vendo as coisas, mas isso é possível porque você vai nutrindo aquela relação com Ele. Se você não nutre, você acha que tudo que você alcança é por mérito seu. Só que você alcança determinadas coisas, mas sempre está faltando alguma coisa. É estranho. Às vezes você tem dinheiro, às vezes você tem posição, às vezes você tem uma família, mas fica aquele vazio que você diz, meu Deus, tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Só a base, o principal. Entendeu? E quando você entende que é de dentro para fora, que às vezes o que está fora vai faltar, vai ter a dificuldade, vai ter a adversidade, mas dentro você está ali nutrido, não é que você vê graça na sua dificuldade, mas você vai se sentindo completo. Essa coisa de que você se sente preenchido, você não se sente vazio. E isso faz toda a diferença. Quando eu me toquei disso, nesse processo que eu vivi numa fase muito difícil da minha vida, foi quando a minha perspectiva começou a mudar. Porque eu estava vivendo um momento muito difícil, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma coisa assim, sabe? Uma força, eu disse assim, meu Deus, como é isso? É Ele. Mas se eu tivesse, de repente, revoltado, não vou mais, ou não buscado, sei lá como eu estaria, onde é que eu estaria, e que situação eu estaria, entendeu? Então, eu acho que essa
esse sentimento de completo, de ser completa, de ser realizada, eu acho que vem muito de dentro para fora. Não é porque você tem um carro, porque você tem uma casa, porque você tem não sei o quê, porque você tem o trabalho dos sonhos. Não é isso. Porque porque dentro você está preenchido. E aí o que está fora, por mais que seja pouco, por mais que seja muito, se torna maior ainda do que é, porque dentro você está nutrido. E quando é o contrário, você pode ter o que você tiver, mas dentro está vazio, então você continua se sentindo vazio, faltando algo. Sempre vai faltar água. É a sensação que eu tenho, entendeu? Ele tá me olhando, já tô vendo. Eu estou prestando atenção na profundidade daquilo que suas palavras falam, assim, que é notória, assim. A gente vê mesmo que a sinceridade brota do seu olhar, das suas palavras e também daquilo que você almeja também, né? Aí tem aquela frase do Salmo, a minha alma tem sede de Deus, e você vem bebendo dessa água viva, né? Minha querida, muito obrigado. Acabou? Ai, muito meu Deus. Obrigado. Venci, gente. Obrigada, Deus. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Foi um obrigado prazer. por dividir conosco, assim, essa riqueza que é a sua vida, a sua história, o que você se propôs de fato a viver, né, a ser como pessoa, esse desejo de você também querer partilhar a sua vida, as suas experiências com outras pessoas, né? Continue essa caminhada, que Deus lhe abençoe, que você possa colher esses frutos que você hoje tem plantado no coração das pessoas também. E você veio para iluminar, você veio para trazer a alegria, né? E como tantas pessoas já lhe falaram, tenha certeza que você ainda vai colher muitos frutos ainda. Continue nesse caminho, nessa sensibilidade de Deus, que você vai entender muitas e muitas outras coisas. Esse é só o começo. Obrigada. Amém. Assim seja. Que assim seja. Boa. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente fica por aqui. Quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, pedindo para vocês compartilhar essa riqueza, né? Que é essa relação que Deus nos coloca aqui, um na vida do outro e Ele no centro. Então, que nós sejamos tementes a Ele, que a gente possa buscar a força necessária que a gente precisa para evoluir, para crescer, para melhorar e ser de fato aquilo que Deus quer que nós sejamos. Além de tudo, felizes. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima.